Hi everyone, welcome, it's English time. Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. O vídeo de hoje vai ser vocabulário. A gente vai aprender a diferença entre as palavras eavesdrop e overhear. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, existem essas duas palavras, eavesdrop e overhear. Essas duas palavras, elas são verbos, e elas estão relacionadas com o ato de ouvir uma conversa sem a pessoa saber. Então, eavesdrop e overhear são verbos e estão relacionados com o ato de ouvir uma conversa sem a pessoa saber. Mas vem a pergunta, qual que é a diferença entre elas? A grande diferença entre essas duas palavras está na intenção de ouvir a conversa. Vamos aprender cada uma delas para saber melhor a diferença. Vamos começar com eavesdrop. Eavesdrop significa ouvir a conversa privada de alguém de perto sem que a pessoa saiba. Ou seja, significa ouvir secretamente a conversa privada de alguém. Então, eavesdrop é, por exemplo, quando você escuta uma conversa que você não deveria estar ouvindo, uma conversa privada de alguém, e aí, por exemplo, você se esconde atrás da porta e põe o ouvido para tentar escutar a conversa, ou quando você põe aquele copo, para tentar ouvir melhor a conversa, ou às vezes você se esconde da pessoa e consegue ouvir de alguma forma. Então, assim, eavesdrop é você ouvir secretamente a conversa de alguém. A pessoa não sabe que você está ouvindo e você não deveria ouvir aquela conversa. Você intencionalmente está ouvindo de forma secreta a conversa daquelas pessoas. Então, neste caso aqui, no caso de eavesdrop, a pessoa que está escutando a conversa é de forma intencional. Então, aqui, a pessoa tem a intenção de ouvir secretamente a conversa de outra pessoa. Então, vamos de exemplo aqui. My sister was eavesdropping on our conversation. She was behind the door. Minha irmã estava escutando nossa conversa. Ela estava atrás da porta. Eu usei aí eavesdropping no sentido de ouvir a conversa de uma forma intencional e secreta. Então, a pessoa que estava conversando não sabia que a irmã dela estava ouvindo e a irmã dela não deveria ouvir essa conversa. Era uma conversa privada e ela ouviu de uma forma secreta, ela estava escondida atrás da porta ouvindo tudo. Então foi intencional. My sister was eavesdropping on our conversation. She was behind the door. Minha irmã estava escutando nossa conversa. Ela estava atrás da porta. E outro exemplo, how do you know that? Did you eavesdrop outside the window? Como você sabe disso? Você ouviu pela janela? E aí eu usei eavesdrop nesse sentido. A pessoa, ela estava escondida do lado de fora da janela e conseguiu ouvir uma conversa privada. Então, secretamente, ela ouviu uma conversa que ela não deveria ouvir, que ela não deveria escutar. Então, foi de forma intencional e secreta que a pessoa ouviu. E a pessoa que estava falando, que estava conversando, não sabia que tinha alguém escutando. Então, eu usei aí eavesdrop. How do you know that? Did you eavesdrop outside the window? Como você sabe disso? Você ouviu pela janela. Então, a gente conclui que nesses dois casos aí foi intencional. A pessoa que ouviu a conversa ouviu secretamente e ela tinha a intenção de ouvir. Ela foi para lá para tentar ouvir a conversa de forma secreta. Então, intencional. E agora vamos para um exemplo prático. Vamos ver uma cena de um filme. Honey, she's right. I'm sorry, I wasn't eavesdropping, but... Como vocês viram aí, para contextualizar, tinham duas amigas conversando e aí elas estavam falando sobre assuntos pessoais e ela não sabia que o pai de uma delas estava escutando a conversa. Ou seja, elas não sabiam, elas não tinham consciência que tinha alguém ouvindo a conversa privada delas. E aí o pai delas falou assim, I'm sorry, I wasn't eavesdropping. Me desculpe, eu não estava escutando as escondidas. E a gente usou aí eavesdropping nesse sentido. A frase aí, perceba que está no negativo. I wasn't, a abreviação de was not. Então está no negativo. Então ele está querendo dizer que ele não estava escutando secretamente. Ele quis dizer assim, olha gente, desculpa, eu sei que eu estou aqui ouvindo a conversa de vocês, não pude deixar de ouvir, mas
De verdade, eu quero mostrar para vocês que não era minha intenção ouvir, eu não queria ficar aqui ouvindo secretamente a conversa de vocês. Ele tá negando que ele estava ouvindo secretamente, entendeu? É isso que ele tá querendo dizer na cena, mas ele acabou ouvindo e comentando, né? Que a outra amiga dela lá tinha razão sobre o assunto que elas estavam falando. Então aí ele tá negando que ele estava ouvindo secretamente a conversa delas, que ele chegou lá com a intenção de ouvir secretamente. Ele está negando isso. Então, I'm sorry, I wasn't eavesdropping. Me desculpe, eu não estava escutando às escondidas. Happy. Honey, she's right. I'm sorry, I wasn't eavesdropping, but... Agora vamos para a outra palavra que a gente vai aprender hoje, que é overhear. Overhear significa ouvir o que outras pessoas estão dizendo sem querer e sem elas saberem. Então, overhear, diferentemente de eavesdrop, a pessoa ela não tem a intenção de ouvir. Como, por exemplo, nessa imagem aí. Às vezes você tá, sei lá, você tá em algum lugar e aí tem umas outras pessoas conversando e você nem tinha intenção de ouvir a conversa delas, mas elas estavam conversando ali e você acaba escutando, sabe? Por acaso você acaba escutando, aí você escuta o que outras pessoas estavam falando, mas você não tinha intenção, você simplesmente ouviu. E essas pessoas que estavam falando não sabem que você está escutando, elas não estão prestando atenção que você está lá ouvindo a conversa delas, então elas não sabem. Então, overhear já é não intencional, ou seja, a pessoa que está ouvindo, ela inicialmente não tinha intenção de ouvir, ela não foi para lá para ouvir a conversa de alguém, ela simplesmente acabou ouvindo por acaso. Outro exemplo também é quando você está no ônibus e aí tem duas pessoas na sua frente conversando e você não tinha intenção de ouvir a conversa delas, mas elas estavam lá conversando, você acabou ouvindo o que elas estavam falando. Então, assim, as pessoas que estavam falando não têm noção, não têm consciência de que a pessoa atrás está ouvindo a conversa, mas a pessoa também atrás, ela não tinha a intenção de ouvir, ela acabou ouvindo por acaso. Então, overhear já é algo não intencional. A pessoa que está falando não sabe que tem outro escutando, só que a outra pessoa que está escutando não tinha intenção de ouvir. Ela acabou passando por ali e acabou ouvindo por acaso. Então, isso é overhear. Vamos de exemplo. The housekeeper overheard them arguing this morning. A governanta os ouviu discutindo esta manhã. Eu usei o overheard, que é o passado de overhear, lembrando que essas duas palavras que a gente está aprendendo hoje são verbos, então eles sofrem conjugação. Então aí está no passado. The housekeeper overheard them arguing this morning. A governanta os ouviu discutindo esta manhã. Então a governanta tinha intenção de ouvir um casal discutindo? Não, ela não foi para lá para ouvir a discussão deles secretamente. Não, ela estava passando por ali na casa e acabou vendo eles discutindo, aí acabou ouvindo, né, a discussão, acabou ouvindo por acaso que eles estavam discutindo, mas foi não intencional. Então, the housekeeper overheard them arguing this morning. A governanta os ouviu discutindo esta manhã. E outro exemplo, sometimes I overhear some funny conversations on the bus. Às vezes ouço algumas conversas engraçadas no ônibus. Usei aí overhear nesse sentido. A pessoa às vezes escuta umas conversas engraçadas no ônibus. Ela tem intenção de ouvir aquela conversa? Ela está ouvindo secretamente? Não. Ela estava ali, aí como tinha alguém perto dela conversando no ônibus, ela acaba ouvindo por acaso as conversas engraçadas de outras pessoas. Então, usei aí overhear. Sometimes I overhear some funny conversations on the bus. Às vezes ouço algumas conversas engraçadas no ônibus. Nesses dois casos aí, a pessoa que estava ouvindo foi de forma não intencional, então ela não tinha a intenção inicial de ouvir, ela acabou passando por ali e por acaso ouviu a conversa de outras pessoas. Agora vamos de um exemplo na prática com a cena de um filme. Yeah, you're not exactly a walk in the park either. Did you just overhear my conversation? Nessa cena aí, para contextualizar, o personagem loiro, ele estava entrando na porta da cozinha para pegar um sorvete. Então, a intenção dele era pegar o sorvete, não ouvir a conversa de outro. Ele não tinha intenção de ouvir conversa de ninguém, ele queria ir lá pegar um sorvete. Só que o outro personagem estava conversando no celular com uma amiga dele. Então, o que acontece? O personagem que estava conversando não sabia que alguém entrou pela porta da cozinha, então ele não tinha noção que tinha alguém ouvindo. Aí o personagem que estava ouvindo a conversa por acaso acabou interrompendo para falar, né, sobre o que eles estavam conversando. E aí o outro personagem falou, Did you just overhear my conversation? Você acabou de ouvir minha conversa? Então,
nesse caso aí foi usado overhear, porque o personagem que ouviu a conversa não tinha intenção de ouvir. Ele estava lá por acaso, ele entrou na cozinha para pegar sorvete e acabou ouvindo por acaso a conversa do outro personagem. Então aí, como não tinha intenção inicial de ouvir, ele não estava ouvindo secretamente, ele acabou usando overhear. Did you just overhear my conversation? Você acabou de ouvir minha conversa. Yeah, you're not exactly a walk in the park either. Did you just overhear my conversation? Então, resumindo, tanto eavesdrop quanto overhear significam ouvir uma conversa sem que a pessoa saiba que você está ouvindo. Contudo, você usa eavesdrop quando a pessoa tem a intenção de ouvir uma conversa privada, ou seja, significa ouvir uma conversa secretamente. Já overhear é usado quando a pessoa não tem a intenção de ouvir uma conversa, podendo esta ser privada ou não. Ou seja, significa ouvir uma conversa por acaso. Mas em ambos os casos, a pessoa que está falando não tem noção, não tem consciência que tem alguém ouvindo a conversa dela. Só que no caso de eavesdrop é intencional e no caso de overhear não é intencional. Então, basicamente, essa é a diferença entre essas duas palavras. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou e muito obrigada por assistir. Thanks for watching, bye bye, tchau, tchau.